Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Ainda sobre as parábolas de Jesus, creio eu que seja a última, né? Eu vou dar uma olhada de novo para ver, vou dar uma lida de novo no Novo Testamento para ver se eu vejo alguma escondida, né? Que não tem um subtítulo. Então eu creio que seja a última, mas parece que tem mais algumas, né? Se vocês souberem de mais uma parábola que eu ainda não falei, manda para mim, né, que eu irei fazer, porque agora eu vou começar a ler de novo o Novo Testamento para ver se eu consigo encontrar mais parábolas além das que eu mencionei aqui nessa playlist, né, das parábolas de Jesus, né? E essa parábola aqui é uma parábola bem complicada, porque ela trata de riquezas humanas e não de riqueza espiritual. Jesus vai falar de um rico e esse rico suspeitava de estar sendo roubado, vamos dizer assim, por o seu mau administrador, que umas traduções diz que é um mordomo infiel, né? E nós vamos saber bem claro que esse homem rico não é Deus e esse mordomo infiel não é um cristão trabalhando para Deus. Como ela é uma parábola bem complicada e tem, né, uma observação no meio, que é para o cristão, então eu vou ler versículo por versículo e assim nós vamos podendo desfrutar melhor dessa parábola, que é muito importante para você que é rico, que é avarento. Essa é uma parábola para você que precisa ouvir a Deus. A parábola está no capítulo 16 de Lucas, né? E nessa tradução ela tem a parábola do mordomo infiel, que diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Esse homem rico está falando de riqueza espiritual, e ele não é uma pessoa honesta, como também não é o seu mordomo infiel. E nós vamos ver isso lá para frente. Vamos continuar. E ele, chamando-o, disse: que é isto que eu ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser meu mordomo. Ou então ele chama o mordomo por causa da acusação e ele pede que ele dê conta de tudo que ele estava fazendo, de tudo que ele tinha arrecadado ou ainda tinha para arrecadar, o que estava cadastrado, ou seja, o seu serviço, né? O seu serviço de fiscalização, vamos dizer assim, até aquele momento, porque certamente ele iria perder o emprego, né? E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tirar mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Então ele estava se preparando, né, para um futuro, se ele realmente estivesse desempregado. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Ou então, como ele estava sendo ameaçado de ser desempregado, ele começou, porque ele era como se fosse um cobrador, né? Ele administrava, então ele fazia as cobranças para esse homem rico. Ou então, como ele iria ficar desempregado, ele estava querendo já, né, fazer um certo laço de amizade com os devedores, para que, se ele fosse despejado, ele fosse recolhido por aqueles que deviam dinheiro a esse homem. Aí ele faz o seguinte: e chamando a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deve ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua obrigação e assenta-te, já escreve 50. Ou seja, devia 100, falou: escreve 50, só paga a metade. Ele estava fazendo amizade, né, com quem antigamente ele não tinha certo tipo de amizade. De repente podia dessa arrecadação desviar alguma parte. Era isso que o senhor dele, o patrão dele, estava suspeitando. Disse a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E ele disse: toma a tua obrigação, escreve 80.
Essa foi a atitude dele e foi o que ele fez para poder ter um recurso quando fosse despejado pelo seu patrão. Aí Jesus começa a falar ainda, agora contando a parábola e dizendo o pensamento daquele patrão dele. E louvou o Senhor, e louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, louvou, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aqui é que está a situação. Aqui que você vai ver que não se trata nem de Deus nem do cristão, mas sim de um rico e de um funcionário infiel, ou seja, um rico injustamente e um funcionário, um roubando o outro, vamos dizer assim, um ganhando no erro do outro. E diz assim, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, ou seja, eles têm muito mais, que Jesus está dizendo aqui, os filhos da luz já são os cristãos. Então ele está dizendo aqui que os filhos das trevas, vamos dizer assim, eles são muito mais prudentes em agir a seu favor do que os filhos da luz, ou seja, eles trabalham muito mais e com muito mais eficiência em cometer coisas erradas do que os cristãos em cometer coisa certa. Ou seja, eles trabalham mais e nós trabalhamos menos. É por isso que o cristianismo ele não é o que deveria ser. Porque se nós fôssemos tão astuto aqui é uma agilidade, uma esperteza, entendeu? Como se diz, assim, a Paulo até usava isso, estratégia, e tivéssemos muito mais disposição para fazer, que é evangelizar, o evangelho já seria de outra forma, entendeu? Já seria de outra forma. Mas o evangelismo hoje, ele é muito pouco, e o pouco que se faz, a maioria ainda está errado, porque se convida para uma religião, se convida para uma igreja, mas não fala da salvação direta de Cristo Jesus. E Jesus continua e diz, eu vos digo, granjeai, aqui já é um conselho de Jesus para o cristão, já é para o cristão. Isso aqui é meio complicado, mas você vai entender. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estáis vos faltarem, quando estas tais vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Essa versão aqui, ela vai complicar um pouco. Eu vou dar uma... Não, mas isso aqui dá para explicar. O que Jesus quer dizer aqui? Granjeais amigos com as riquezas da injustiça. Em outra tradução da NVI vai dizer, ganhe amigos com as riquezas deste mundo. Riquezas desse mundo, ou seja, com dinheiro. É isso que ele está dizendo. Com dinheiro. Para que quando esta vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então está falando de moradas eternas. E somente o justo vai para moradas eternas. O cristão injusto vai para a morte eterna. Lá não é morada, é inferno. O inferno não tem morada. É fogo e enxofre o tempo todo. Então o que ele quer dizer? Que quando nós ganhamos dinheiro nesse mundo, porque o dinheiro desse mundo, as riquezas desse mundo, elas passam de mão em mão. O dinheiro que você tem hoje pode ter vindo da mão de um traficante, pode ter vindo da mão de uma prostituta, pode ter vindo da mão de uma transação de suborno, de contrabando, de coisas erradas. São a mesma nota e eles circulam. E esse dinheiro chegando na sua mão, porque todas essas coisas erradas, todas as coisas injustas, elas fazem isso pelo dinheiro, eles são atraídos pelo dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o amor, é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E esse dinheiro se torna sujo, você não sabe de onde ele veio. Mas quando chegar na sua mão, você tem que fazer a coisa certa.
Você não deve desejar guardá-lo. Você usa apenas o que você precisa e o que você tem, você ajuda ao seu irmão. Por isso que ele fala, para que quando estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é esse que vai vos receber no tabernáculo eterno? São os que foram salvos, os que foram ajudados financeiramente por você, ou seja, você doou uma cesta básica, você ajudou esse irmão a pagar uma conta, a pagar um aluguel, a arrumar a sua casa. Isso é com dinheiro que te sobra, não é o que vai te faltar. É o que te sobra. Isso é só para quem tem coisa que sobra. Por exemplo, uma pessoa, ela vive com 3 mil reais por mês, mas ela ganha 8, ela ganha 6. Então ela tem muita condição para ajudar. E é esse dinheiro que está falando, é essa riqueza. Se você guardar essa riqueza, reter e deixar guardado, você está usando essa riqueza para nada. Está sendo guardada e você não está usando para ajudar ninguém. Então o que Jesus diz? Que você deve ajudar. Por quê? Quem são esses? Para que esses vos recebam nos tabernáculos. São esses que vão dar testemunho, apesar que Deus vê todas as coisas, mas todas as coisas têm que ser verbal, tem que ser formal, para que todos, todos os anjos, ou Deus, aquele negócio, para que todos os salvos reconheçam o benefício que você fez na terra quando você teve possibilidade, condição de ajudar alguém. Então esses vão testemunhar e você será recebido nas moradas eternas. É isso que quer dizer esse versículo. Aí Jesus vai dizer, pois-se na riqueza, pois quem é fiel no mínimo, também é infiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. É isso que está dizendo. A sua fidelidade não tem que ser apenas com a Bíblia. Se você obedece a Bíblia, apenas o que te agrada aqui na Bíblia, não. Você tem que entender que a sua fidelidade é amar a Deus e o seu irmão. Amar-vos uns aos outros. É isso que está dizendo. Se você tem, não é só uma palavra de amor que você vai dar. O que acontece, por exemplo, com os cantores gospel, com os pastores ricos, ele acha que uma palavra que ele está dando já é a contribuição dele. Um cântico, uma música que se faz, aquilo ali já é a contribuição dela, desse cantor, dessa cantora, seja lá o que for. A contribuição não está nisso. Porque agora eu vou dar para eles uma música e eles vão louvar a Deus. Eu estou contribuindo. Não está contribuindo. Está sobrando, meu irmão, minha irmã cantora, pastor, seja lá quem for aí do ramo que trabalha, né, no Evangelho e vive do Evangelho. O que está sobrando para você é para você ajudar financeiramente o seu irmão. Porque se você é infiel no mínimo, também você vai ser infiel no muito. Ou seja, que a pessoa, ela sobra para ela, vamos botar 500 reais por mês, que ela pode ajudar uma pessoa. Vamos botar 50 reais. 50 reais é pouco, 50 reais. Mas essa pessoa, ela é infiel nesse pouco. E ela não ajuda como deveria ajudar com esse pouco que tem. Então, muitas das vezes, não é dado mais, por causa de quê? Porque se ela não ajuda com pouco, como é que ela vai ajudar com muito? Então, muitas das vezes, essa pessoa não chega a ter uma condição financeira melhor, porque ela vai pensar em si própria. Ela já está vivendo tranquilamente. Mas se ela ganhar mais dinheiro, ela vai querer viver melhor. Se ganhar mais, melhor. Se ela ganhar mais, melhor. E o que precisa da ajuda nunca vai ter, porque ela é infiel no mínimo. E se ela tiver muito, ela também vai ser infiel no muito. É o que Jesus está dizendo. Pois se nas riquezas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Está vendo? Pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, nas riquezas injustas, como esse mordomo, as riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Está vendo? A riqueza verdadeira de Deus, Deus não confia, porque você, até nas coisas injustas, você é infiel. Então você nunca terá prosperidade financeira pensando em melhorar de vida e viver em outro patamar de vida. Eu quero viver nas Europas, eu quero ter casa nos Estados Unidos,
eu quero que meu filho estude no melhor colégio do mundo. Não tem bênção financeira para você. Seu filho pode estudar muito bem aqui em colégio, aqui mesmo no Brasil. Você pode morar numa casa até um pouquinho melhor, entendeu? Mas você ainda vai continuar vivendo, você vai ter o que comer, o que beber, suas contas vão estar pagas. Então você já está bem. O que sobrar, você deve ajudar. É isso que o Senhor está dizendo. E quem ama dinheiro, e o versículo diz aqui que quem ama dinheiro não gosta nada disso. Vamos continuar. E se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Ou seja, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, né? Ou Deus do dinheiro. E aí o versículo continua, né? Aqui só para você entender. Porque esse negócio que Jesus falou para quem gosta de dinheiro e não gosta de ajudar, ou seja, quanto mais tem, mais quer, aí é o que vai acontecer. E os fariseus, que eram avarentos, ouvindo todas essas coisas, e zombaram dele, e debocharam dele. O que vai acontecer é a mesma coisa com aquele que ama o dinheiro, que gosta de uma vida financeira cara, que gosta de esnobar, que gosta de... Tem a palavra que eles estão usando muito agora, né? De mostrar que tem dinheiro, né? Agora esqueci a palavra que eles estão usando muito aí agora. A pessoa que gosta de... Não vou lembrar a palavra, mas que gosta de mostrar vantagem, exibir suas riquezas, essas pessoas também vão zombar do vídeo. É porque o dinheiro, ele faz essas coisas. Então essa palavra é justamente para isso. Seja fiel no pouco que você tem. Não é você pegar o dinheiro e dar para a igreja, automaticamente eu vou dar tudo para a igreja. Não é isso. Você pode dar a sua parte, a sua contribuição para ajudar na obra da igreja, mas o que restar você pode ajudar um irmão, uma pessoa, pessoalmente. Um irmão, pessoalmente. A melhor coisa é um irmão pessoalmente. Você deve procurar a pessoa certa, que realmente precisa, para ajudar essa pessoa. É isso que a palavra está dizendo, e é isso o que essa palavra diz para todos aqueles que amam o dinheiro e esquecem que esse dinheiro não é só para você. Esse dinheiro é para você viver tranquilo, bem, mas o que sobrar você deve ajudar ao seu irmão que necessita. E lembre-se que servir a Deus não é difícil, o que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.